Bem, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é vadimeco. Quando vem o edital da OAB, quando ouve-se falar muito sobre o edital da OAB, ou publica, ou vem a inscrição, ou tem a prova da OAB, tem aquele boom de todo mundo que lembra da OAB, quer fazer OAB, e a primeira coisa que vem, a primeira coisa que vem é comprar coisas, né? Como se comprar coisa resolvesse nosso problema. Eu estou dizendo isso porque eu estou falando isso para mim também, porque eu já fiz isso, já comprei coisas achando que já paguei a inscrição achando que ia fazer diferença, que eu ia passar na prova, já paguei inscrição de concurso achando que eu ia começar a estudar, já fiz esse monte de coisa que você pensou fazer, eu também já fiz. E aí uma das coisas que a gente faz sempre, além de pagar a inscrição, é comprar alguma coisa. Ou compra um curso ou compra um vadimeco, é sempre o primeiro, vadimeco ou livro, né? eu entendo porque eu também já fiz isso. Do curso a gente vai falar numa outra live, mas hoje vamos falar de vadimeco. Eu compraria um vadimeco? Depende, eu vou dizer o que aconteceu comigo. Eu decidi comprar um vadimeco porque, na verdade, foi assim. Eu queria fazer concurso. Entre os meus concursos, eu não sabia exatamente qual concurso fazer. Eu só queria mudar de emprego. Tá? Eu trabalho no Tribunal Eleitoral e queria fazer concurso para outras áreas. Eu não sabia exatamente qual área. Estava naquela fase do que fazer, MP, magistratura, AGU e coisas assim. Aí o que aconteceu? Num desses concursos, AGU, procurador do estado, procurador do município, tem uma série desses concursos que exige OAB na hora da posse. E eu já tinha ouvido falar de problema de pessoas que tinham passado em concurso da AGU, por exemplo, que é um dos mais difíceis do Brasil por causa da quantidade de matéria e da profundidade. E o cara, na hora da posse, o cara não tinha OAB. Então eu não queria passar por isso. Então eu decidi fazer OAB no mesmo momento que eu decidi estudar para concurso. Porque eu não queria passar por esse perrengue, tá aprovado em alguma coisa, né, no futuro, que eu esperava estar aprovado, e mudei de ideia, não tenho interesse mais em concurso, mas naquela época eu tinha muito interesse no concurso. Aí então decidi fazer o OAB. Quando eu decidi fazer o OAB, eu fui procurar o melhor jeito de passar na OAB. Quem me conhece sabe que eu não sou muito dado a retrabalho, nem a trabalho desnecessário. Então eu fui procurar e pesquisei e identifiquei, a gente vai ter uma outra live sobre esse assunto, eu identifiquei que a maioria dos concursos, a maioria das questões de OAB cai em lei seca, súmula e eventualmente alguma jurisprudência, mas muito pouco doutrinas. Então lei seca, súmula, lei seca e súmula tem um vadimeco, né? Aí o que eu pensei? Eu tinha estabelecido a meta de 30 dias para estudar. Eu tinha mais tempo, só que eu não queria gastar com a OAB, eu queria gastar com concurso. Estabeleci a meta de 30 dias. Aí eu pensei, 30 dias não dá para fazer aquele estudo tradicional de pegar um vadimeco e responder a questão. Porque assim, eu descobri o quê? Que o negócio era estudar por questões. Eu não tinha tempo de doutrina, vídeo aula de direito, mapa mental, resumo, eu não tinha tempo para isso, porque na minha meta de 30 dias não cabia uma série de coisinhas. Aí eu fui, qual é a conclusão? Só cai questões e o melhor jeito de estudar por questões, só cai lei seca e o melhor jeito de estudar lei seca é por questões. Beleza. Tá, então como é que é o estudo tradicional? Você tem que entender como é que funciona o estudo tradicional. Você vai respondendo, você pega a sua fonte de estudos, que no meu caso eram as questões. Tem gente que usa doutrina, livros, no caso seriam 17 livros de doutrina, ou usa mapas mentais, ou resumo, e você escolhe a sua fonte de estudos, vídeo aula de direito, e aí entenda como é que funciona o vadimeco. Você vai estudando, à medida que os artigos vão sendo mencionados, você vai marcando no seu vadimeco. Mencionou um artigo aqui na sua leitura, você marca o vadimeco. No meu caso, apareceu um artigo da lei 8.038, nas questões eu marco no vadimeco. Essa é a ideia de estudo com vadimeco. A maioria das pessoas não sabe estudar por vadimeco, pelo menos saber do ponto de vista do jeito que eu penso estudar vadimeco. Aí, o que eu pensei? Se você estuda se cai lei seca e o jeito de estudar lei seca é por questões, então, o que eu vou fazer? Vou pegar um amontoado de questões, vou selecionar as questões, vai ter uma outra live sobre esse assunto,
vou selecionar as questões que vou estudar, e ao invés de eu marcar o VADMECO, eu me achei o cara mais esperto do mundo. Eu pensei, pô, se só cai lei seca e as questões indicam qual é a lei seca, então não vou ficar lendo aquele monte de lei, não vou ler um VADMECO todo, porque em um mês você não lê nem 10% de VADMECO. Então, o que eu pensei? Pô, deve ter alguém, alguma editora, tem tanto VADMECO bom, tem tanta editora boa, Saraiva, Riddle, Juspódio, RT, um monte de coisa. Eu digo, pô, deve ter alguma editora, claro que tem, uma editora que já marcou todos os artigos que caem na prova. Aí fui procurar, né? Já tinha um prazo curto, já tinha descoberto o que cai na prova, lei seca, já tinha descoberto que o jeito certo de estudar por lei seca é questões. Aí o que eu fui fazer? Eu fui atrás de um VADMECO onde estava todas as leis secas, porque eu não ia perder tempo marcando um VADMECO, porque para você marcar um artigozinho num VADMECO, você leva alguns minutos procurando no VADMECO. Aí eu fui procurar esse VADMECO, deve existir, né? Eu fiquei besta, não existia. Nossa, eu fiquei impressionado, como é que pode? É tão óbvio que só cai lei seca e que as questões indicam qual é a lei seca que cai. É evidente que vai ter esse VADMECO todo marcadinho, que eu vou pegar e vou ler só os artigos desse VADMECO. Não tinha. Eu fiquei bobo, não tinha. E aí acabou que eu fiz a minha estratégia suicida sem VADMECO. Eu fiz o VADMECO, eu e a Lu fizemos o VADMECO, porque não existia. Porque era evidente que um VADMECO marcado ia dizer só os artigos que eu precisava ler, e aí eu respondia questões, e ao invés de perder tempo marcando, eu ia só ler os artigos. Não tinha. Tá, então isso quebrou um pouco da minha estratégia, mas fui com o que me sobrou, que eram as questões selecionadas do jeito que eu selecionei. Tá, então a pergunta é, qual o VADMECO comprar para a primeira fase? Se você tiver um VADMECO com tudo marcado, alguém que já passou na prova da OAB e marcou para você, beleza, mas assim, um VADMECO marcado com questões de OAB, não é um VADMECO da faculdade, nem um VADMECO de concurso, porque vai servir para confundir. Eu desaconselho, eu não teria passado se eu tivesse usado um VADMECO comum, que eu aproveitasse da faculdade de concurso. Eu não teria passado, porque eu não tinha tempo a perder, não tinha tempo com distrações, para perder com distrações. Então, primeira coisa, defina qual é o seu objetivo. Quer passar na OAB? Então foque em material de OAB. A não ser que você queira passar 1, 2, 3 anos estudando. Mas se você quer passar no prazo que eu passei, foque. Não se distraia com outra coisa. Ok? Depois eu vou mostrar os VADMECos que são os mais famosos, que eu não usei, ou tem gente que usa e tal. Então pense no seu objetivo. Seu objetivo é OAB. Não seja Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Eu na faculdade comprei um VADMECO porque as pessoas compravam VADMECO, mas eu nunca usei um VADMECO da faculdade. Meu VADMECO da faculdade era bem novinho, não servia para nada. O pessoal lá comprava, eu comprei também, era isso. Nessa época eu nem tinha ideia do que passava em concurso e OAB, então eu fui Maria vai com as outras, fui Zé vai com os outros. Não seja, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Vou pegar aqui a minha colinha para não esquecer de nada. Então, para que serve o VADMECO? Você tem que pensar para que serve o VADMECO. É na mesma ideia. Você usa um VADMECO porque em algum momento do seu estudo você vai revisar o que está marcado. Um VADMECO, preste atenção, um VADMECO não é um fim em si mesmo. Um VADMECO, ele tem uma utilidade. Ler todas as leis não precisa e não dá tempo. Se você pegar um VADMECO para ler em um ano, você não consegue. E quando terminar de ler, não vai servir para nada, que você não vai lembrar de nada. Ok? Então, se você tem uma estratégia como a minha, você tem que saber como usar o VADMECO. As pessoas compram o VADMECO achando que o VADMECO é um fim em si mesmo. Não é. O VADMECO ele não vem. Eu separei um arquivo aqui para tentar exemplificar para você o que é um VADMECO. O VADMECO da Juspódio é legal porque eles deixam, quando você vai no site deles, eu vou mostrar aqui só um pouquinho. Esse aqui é o VADMECO da OAB. Esse é o VADMECO original. O que eu acho legal no site da Juspódio? É que você põe aqui VADMECO, por exemplo,
ele te dá a possibilidade de você ler algumas páginas. Você clica nesse botãozinho aqui, ó, ler algumas páginas, e ele te dá algumas páginas de forma gratuita. Como eu já abri, eu vou fechar essa página aqui e vou mostrar por aqui. Eu já baixei o arquivo para ser mais rápido. Vamos lá. É o seguinte. Esse aqui é o Vademécum da Juspodium. Esse Vademécum aqui. Vademécum Juspodium. Primeiro, entenda que eu não vou fazer uma crítica a Juspodium. Na verdade, eu vou fazer uma crítica aos Vademecums em geral. Ok. O Vademecum, de modo geral, ele vem assim. Ele vem desse jeito. Ele vem com a lei seca, né? Todo bem bonitinho e tal. E à medida, como é que você deve usar? Como é que eu usei o Vademecum? À medida que os artigos iam citando, eu ia marcando aqui o artigo. Quando era alguma coisa... Depois eu vou explicar como marcar o Vademecum, mas assim, você vai sair marcando e vai fazendo pequenas anotações. Aqui, você escreve um negocinho aqui, eu não sei, no computador é ruim de escrever, né? Você vai fazendo pequenas anotações, vai fazendo marcações. E aí, toda vez que você responde um artigo, que esse artigo é citado, você vai marcando aqui, por exemplo, tá? Depois eu digo como é que é o sistema de marcação que eu fiz. Aqui. E aí você vai marcando, vai citando, um fundamento no artigo não, você vai marcando. Entendeu? O seu Vademecum, ele é um apanhado de leis, desse jeito aqui, ó. Tô no Código Penal por coincidência, tá? Não podia ser qualquer outro. Ele é um apanhado de lei, que vem as leis em branco. Ele depende de uma segunda fonte de marcação. Ele depende de uma segunda fonte de uma fonte de estudo para você saber qual artigo marcar, para depois você voltar só no... Aí um belo dia você vem aqui e vai estudar só os artigos que você marcou. É desse jeito que eu estudo com o Vademecum, ok? Só que não existia, a gente fez o Vademecum com esse propósito, mas na época não existia. Então não pense que um Vademecum vai resolver sua vida, nenhum Vademecum vai resolver sua vida. Isso aqui é assim com todos os Vademecums. Todos, se você pegar o da Saraiva, se você pegar o da Rido, desse jeito você vai ter o Vademecum em branco. Ele é uma folha em branco com um punhado de lei, um livro dessa grossura aqui, com um punhado de leis que você vai decidir quais artigos, quais incisos você vai estudar. E acredite, menos de 5% do que está no Vademecum vai cair na sua prova. Daqui a pouco eu vou mostrar o nosso Vademecum. Deixa eu ver, só um pouquinho. Só um pouquinho. Pronto, aqui. A sua ideia de ter um Vademecum é você... Aqui é o nosso Vademecum, o Vademecum que eu fizemos. É você, à medida que os artigos vão aparecendo no seu estudo, vou pegar uma lei qualquer aqui, pegar a Constituição. Pronto. Então, aqui, página 14. Aqui, à medida que um artigo vai aparecendo, você vai marcando. Aqui, por exemplo, esse artigo, ele foi mencionado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Já caiu 14 vezes esse artigo aqui na prova da OAB. Então, toda vez que você responde uma questão, ou que você pega a sua fonte de estudo, você vai respondendo, você vai marcando no seu Vademecum. Se você tem um Vademecum comum, você vai ter que fazer isso no braço. Ok? Você vai ter que fazer isso aqui. Esse trabalho que nós fizemos é para você não precisar e sair marcando.
Não é para você estudar só questões e depois você vai olhar o seu vadimeco só o que está marcado lá, ok? Então, quando você compra um vadimeco comum, ele vai vir em branco, ele não vai vir marcadinho desse jeito, ok? Essa é a ideia de vadimeco. Você usa um vadimeco para você revisar depois. É para isso que serve um vadimeco, tá bom? Tá, então vamos ver os vademecum que tem no mercado. Ó, quando você digita aqui vadimeco, você vai ter 1 milhão de vademecum, certo? Eu passei por essa peleja aqui para escolher um vadimeco. Tem Riedel, tem Saraiva, tem RT, tem Geospódio, tem vadimeco OAB específico, tem vadimeco geral, tem vadimeco por matéria. Eu desaconselho você comprar, primeira coisa. Só um pouquinho. Eu desaconselho você comprar um vadimeco por matéria, tá? Se você pensar nisso, você vai ter que pensar em 17 vadimecos, né? Nem sei nem se tem para todas as matérias. Mas, por exemplo, existe vadimeco para penal. Existe vadimeco penal OAB, olha que coisa louca. Existe vadimeco de constitucional. Sei lá, tem um bocado de vadimeco conjugado, que eu não sei o que é, vadimeco constitucional. Em nenhum mundo eu compraria vadimecos por matéria, tá? Não para OAB. Pelo amor de Deus, se você fizer uma bobagem dessa, você vai passar uns 3 anos dentro do vadimeco. E você precisa de 1 mês para passar na OAB, precisa de 2 meses, de 3 meses estourando você passa na OAB, ok? Então, esquece essa possibilidade. A outra possibilidade de vadimeco é você comprar vadimeco pensando para aproveitar para concurso. Aqui no canal tem uma aula que eu dei comprando vadimecos para quem pensa em concurso e OAB. Na boa, se você quer passar na OAB, compra um de OAB. Se você quer um vadimeco de OAB, compra um de OAB. Agora, e vamos nos outros aqui, ó, Riedel, por exemplo, excelente se eu fosse comprar para concurso, mas não para OAB. Então, se você quer comprar para OAB, pensa da seguinte forma: se você quer comprar um vadimeco, você tem que saber o seguinte: se você comprar um vadimeco comum, porque o nosso vadimeco, por que ele é diferente? Porque ele já vem marcado, tudo marcadinho, você pega e estuda só o que está marcado. Se você decidir comprar um vadimeco comum, você vai ter que pensar no seguinte: chega a me dar dor de cabeça só de pensar. Você vai ter que pensar em qual fonte de estudo acessória você vai usar para ser o guia, para saber quais artigos você vai estudar, para ser o guia para você marcar isso aqui, ó, artigos que caíram aqui, ó. E essas marcações aqui nós fizemos, com base em 2.500 questões que nós respondemos, tá? Nós pegamos todas as provas de 2010 até 2020, que foram as provas que tinham acontecido até agora, e toda vez que um artigo era mencionado na resposta comentada, a gente vinha marcando aqui, ok? A nossa fonte foi qual? Foram as 2.500 questões. Você precisa marcar 2.500 questões? Não, você não precisa. Se você quiser usar um vadimeco comum, você vai ter que fazer suas marcações, e para fazer suas marcações você vai precisar de uma fonte que você acha que funciona. Eu estudei por questões, então sua fonte seria questões. Mas qual é o problema? Que você vai perder tempo marcando. Então, eu não compraria um vadimeco comum, porque para eu usar um vadimeco comum eu teria que comprar videoaulas, 300 horas de videoaula de direito, seria passar 6 meses assistindo videoaulas. Ou ia comprar livro de 17 matérias para você ir marcando seu vadimeco. Toda vez que um artigo fosse mencionado lá num livro de direito constitucional, e você ia marcando seu vadimeco. Ou penal, ou civil, não sei. Você escolhe o que você quer da sua vida. Mas eu te digo uma coisa: não é fácil marcar um vadimeco. Não é fácil. Não é fácil. Um vadimeco marcado resolve o seu problema. Um vadimeco não marcado, eu nem usei. Eu não usei vadimeco na OAB.
Tá bom? Então, esquece vadimeco por matéria. Esquece vadimeco limpo, tipo da Reader ou da Saraiva, porque você não sabe. Você vai precisar de uma segunda fonte de estudos. E eu passei na OAB sem vadimeco, porque, por causa daquela história que eu contei no começo, porque eu procurei um vadimeco todo marcado, na minha ilusão, achando, pô, já sei, tudo certinho, é só pegar, responder questões, 500, 1000 questões, e revisar pelo vadimeco, marcado. Porque se eu fosse responder 1000 questões, 500 questões, e fosse marcar vadimeco, com certeza não teria passado, porque não daria tempo de estudar. Leva 5, 10 minutos, às vezes, para você marcar um artigo no vadimeco. Então esquece essa ideia de fazer um vadimeco, de comprar um vadimeco para você marcar. Se você não quiser, e eu não estou fazendo, se você não quiser comprar o nosso vadimeco, procura um outro vadimeco que esteja marcado aí pelo mercado. Eu não sei se tem. Na época não tinha, e eu acho que não tem. Mas se você não quer um vadimeco marcado, se você não quer usar um vadimeco marcado, eu recomendo você ficar só nas questões do jeito que a gente vai dizer como que tem que fazer. Uma outra live, você vai encontrar uma outra live aqui em que eu explico como é que você tem que fazer. Mas eu desaconselho fazer um vadimeco, comprar um vadimeco comum para você marcar. Eu desaconselho completamente. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci que eu deixei de mencionar. Eu acho que não. Em resumo, escolha um vadimeco que já esteja marcado, para você não precisar marcar. No nosso método de estudo, eu e a Lu, a gente não usou videoaula de direito, a gente não usou livro de doutrina, a gente não usou resumo, a gente não usou mapa mental, porque na nossa estratégia não cabia. Eu estudei exatamente 30 dias. A Lu estudou um pouquinho depois, ela estudou um pouco depois do edital. Mas nós adotamos uma estratégia exclusiva de questões do jeito que a gente explica numa outra live. Só questões. A nossa ideia inicial era questões e vadimeco, não tinha vadimeco marcado. Então ficamos só nas questões, a gente ficou nesse prejuízo, porque a gente queria o quê? A gente queria estudar só por questões e de vez em quando revisar os artigos que estivessem marcados. Não tinha esse vadimeco, então nós fomos na fé e na coragem. Deu certo, funciona. Funciona se você quiser fazer a estratégia que nós adotamos. Você vai encontrar lá daqui dizendo quantas questões, quais questões, de que ano, em que ordem, quantas por dia, se estuda por tempo ou por meta. Enfim, dá para passar por questões do jeito que a gente explica. A gente queria questões de vadimeco, mas a gente não tinha vadimeco. Tá bom? Eu acho que com isso eu passei o recado que eu queria passar. O nosso vadimeco, caso você não conheça, é esse aqui. É esse aqui. Pronto, esse aqui. Eu não sei se no momento que você está assistindo vai estar à venda, porque a gente vende só por curto período, porque quando a gente vende a gente precisa dar suporte para o nosso público, ok? Então é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter sido claro na minha estratégia. Em resumo, eu vou resumir. Compre um vadimeco se você pensa um vadimeco comum desses aqui, um vadimeco comum que não vem nada marcado, que vem limpo desse jeito. Compre um desses se você pensa em ter uma outra fonte de estudo, porque se você pensar numa estratégia curta como a nossa, não dá tempo. O que eu recomendo? A nossa estratégia de questões e o vadimeco marcado. Se você não quiser, você vai só na estratégia de questões. Agora, um vadimeco para você marcar, talvez você vá passar só daqui a 1 ou 2 vadimecos, que nós passamos mais ou menos 2 anos marcando esse vadimeco. Tá bom? Espero que você tenha gostado e se gostou, bem, tomara que tenha gostado. Tá bom? Valeu!